Nós já fizemos a leitura do texto de Atos capítulo 9, e o texto quase que por completo fala sobre a conversão do apóstolo Paulo. Portanto, nesta noite eu quero falar sobre conversão. O que é conversão? A palavra conversão, ela não aparece na história de salvação do apóstolo Paulo nenhuma vez, mas o seu significado pode ser percebido do começo ao fim do testemunho de Paulo, pois conversão nada mais é do que o ato de se converter da idolatria para o único e verdadeiro Deus que existe. Repito, conversão é o ato de se converter da idolatria para o único e verdadeiro Deus que existe. Mas alguém diria, pastor Paulo, ele era um judeu ortodoxo, ele não era politeísta, ele não acreditava em várias formas de deuses, ao contrário, ele acreditava apenas na pessoa e no poder do Deus de Israel, a saber, Jeová dos exércitos. Mas quem disse que idolatria se limita apenas às imagens de escultura e aos falsos deuses criados e inventados pela mitologia grega? Paulo era idólatra sim, mas idólatra de si mesmo. O seu eu, o seu ego, a sua pessoa era o maior Deus que existia na vida dele. Por esta razão, Jesus ensinou que o primeiro ídolo que nós precisamos abandonar quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador é o ídolo de nós mesmos. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Este é o primeiro ídolo que nós negamos, que nós abandonamos. E tome cada dia sua cruz e siga-me. Portanto, a pessoa idólatra é aquela pessoa que está cheia de si mesma, mas vazia de Deus e vazia dos outros. Veja como era Paulo, no versículo 1. Ele era um homem vazio de Deus, vazio dos outros, mas ele era muito cheio de si mesmo. E a Bíblia diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja então que ele só pensava em si mesmo, só pensava em vingança, só pensava em morte, só pensava em satisfazer a vontade dele. O rei Nabucodonosor, ele se converteu de todos os deuses que havia na Babilônia, no capítulo 3 do livro de Daniel. Mas não houve mudança, não houve transformação na vida do rei. Ao contrário, ele continuou tão pecador e tão idólatra como ele era antes. Foi só no capítulo 4 que o rei conseguiu renunciar a si mesmo e permitir que Deus governasse toda a sua vida. Daniel 4:37, o rei disse: agora pois eu, olha, o eu é o primeiro ídolo que nós precisamos sacrificar. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele pode humilhar aquelas pessoas que acreditam em si mesmas. Assim também, muitas pessoas já conseguiram se converter dos vícios, já conseguiram se converter da prostituição, já conseguiram se converter até da falsa religião, mas ainda não conseguiram se converter de si mesmas. Elas ainda continuam orgulhosas, donas da verdade, principalmente rancorosas contra outras pessoas. Mas eu quero dizer nesta noite, a nossa conversão precisa ser completa. A minha conversão, a sua conversão precisa ser completa. Mas o que é conversão? Primeiro, é uma mudança de lado. Segundo, é um arrependimento sincero. E terceiro, é uma atitude de obediência. Caso contrário, você e eu ainda não fomos convertidos. Veja, em primeiro lugar, conversão é uma mudança de lado.
Paulo, no verso 4, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este verbo perseguir significa fazer alguém correr, fazer alguém se esconder de você. E era exatamente o que Paulo estava fazendo com os cristãos, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que eles corressem, fazendo com que eles se escondessem de medo. E Jesus disse: é contra mim que você está lutando, é a mim que você está perseguindo. Em outras palavras, quando você está do lado errado, você está machucando pessoas, prejudicando pessoas. Muitos pais estão machucando os filhos, muitos maridos machucando as esposas, porque estão do lado errado da questão. Certa vez um médico, cirurgião, ele amputou a perna errada do seu paciente, a perna que era saudável, porque ele olhou o exame do raio-x do lado errado. Ele deixou a perna doente e ele amputou a perna saudável. E depois ele teve que amputar a perna doente também. A conversão de Paulo exigiu que ele mudasse de lado. E a minha conversão e a sua conversão exige também que mudemos de lado. Do lado errado para o lado certo. Amém, irmãos? Caso contrário, não houve conversão. Primeiro, Paulo, saiu do lado dele e foi para o lado do Senhor Jesus Cristo. Paulo se achava certinho, Paulo se achava perfeito e justo aos seus próprios olhos. Nunca lhe ocorreu que ele pudesse estar errado. Afinal de contas, ele se assentava aos pés de Gamaliel, ele era estudante da palavra de Deus, ele era doutor da lei, ele era religioso e guardava os mandamentos do Torá. O lado dele era o lado da força, era o lado da razão, era principalmente o lado do orgulho. Mas depois que se converteu, Paulo reconheceu que ele não passava de um grande ignorante. Ele mesmo disse em 1 Timóteo 1,13: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Certo casal entrou no meu escritório bufando de raiva. O divórcio já era dado como certo. Eles já haviam decidido no meio do caminho que iriam se separar. Mas por um milagre de Deus, o marido, durante o aconselhamento, saiu do lado dele e veio para o lado de Jesus Cristo. A esposa saiu do lado dela e veio para o lado de Jesus Cristo. E naquele mesmo dia, os dois se reconciliaram e estão juntos até o dia de hoje, para a glória de Deus. Conversão é isso. Saia do seu lado, saia de sua visão míope da vida, saia de seu orgulho e venha para o lado de Deus. Ele disse: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Do lado errado, você estará prejudicando a si mesmo e prejudicando a outras pessoas. Segundo, ele saiu do lado dos fariseus e foi para o lado dos discípulos. No verso 19, lemos: e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Note, assim que ele se converteu, assim que ele aceitou Jesus Cristo, assim que ele foi salvo, ele mudou de amigos, ele mudou de companhia, ele mudou de companheiros. Ele não esperou alguns dias, ele não esperou alguns meses, mas imediatamente ele mudou de amigos. Os fariseus instigavam Paulo à morte, à violência, a críticas, à divisão, à perseguição, mas os discípulos influenciaram Paulo ao amor e ao perdão. E nesta noite eu quero dizer, nós precisamos de bons amigos, nós precisamos de pessoas que nos encorajem e nos influenciem para o bem. Nós precisamos de amigos certos, se nós vamos fazer a vontade de Deus. Recentemente, uma senhora
que se converteu em nossa igreja. Ela me disse que quando ela se converteu a Jesus de verdade, ela teve que proibir algumas pessoas de frequentarem a casa dela. Havia este grupo de pessoas que ia na casa dela para dar estudos bíblicos. Mas ela descobriu que aqueles estudos eram antibíblicos, eram falsos e perigosos. E ela achou melhor se separar daquelas pessoas. E foi exatamente o que Paulo fez. Ele se separou dos fariseus, mas não ficou sozinho. Ele procurou os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não me canso de dizer, os meus melhores amigos estão dentro da igreja. Os meus melhores amigos têm os meus objetivos e os meus alvos. Os meus melhores amigos, eles estão me edificando, eles estão me abençoando e me aproximando cada dia mais de Deus. Conversão é sempre uma mudança de lado. De que lado você está nesta noite? Em segundo lugar, conversão é um arrependimento sincero. O verso 9 diz que Paulo esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Tudo isso por 3 dias. Então nós vemos aqui 2 atitudes de arrependimento na vida do apóstolo Paulo. A primeira, ele aceitou a correção de Deus. Ele aceitou ser corrigido. Ele ficou literalmente cego por 3 dias. Ele não sabia que Deus iria devolver-lhe a visão. Provavelmente ele achou que ficaria cego pelo resto da vida. Mas você não o vê reclamando, você não o vê lamuriando. Paulo, ele estava disposto a aceitar aquele castigo. Ele estava disposto a ser cego pelo resto de sua vida, para sempre. Por quê? Porque a pessoa realmente arrependida jamais reclama de sua sorte, jamais reclama de sua sina. Se ela reclama, é porque não está sinceramente arrependida. O rei Davi não reclamou quando Deus tirou a vida de seu bebezinho recém-nascido. Não reclamou quando Simei começou a blasfemá-lo e a injuriá-lo. Não reclamou quando Natã disse que ele seria punido e castigado por Deus. Por quê? Porque Davi estava sinceramente arrependido e ele sabia que merecia e precisava ser corrigido. Então esta é a primeira atitude que vemos na vida de Paulo. Ele aceitou a correção de Deus. Paulo aceitou a cegueira como forma de correção. Antes, ele estava usando os seus olhos para caçar os filhos de Deus, para prendê-los e matá-los. Mas agora cego, ele não iria perseguir a mais ninguém. Mesmo depois de curado, pelo visto, Paulo nunca mais voltou a enxergar como antes. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o espinho na carne de Paulo era um tipo de cegueira parcial, e por isso ele não escrevia as cartas. Ele ditava as cartas, mas alguém precisava escrevê-las por ele. Irmãos, Hebreus 12:11 diz: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Alguém aqui gosta de ser corrigido? Alguém aqui gosta de ser repreendido? Alguém aqui gosta de ser chamado a atenção? Nenhum de nós. Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo sentiu-se aliviado depois de ter sido corrigido por Deus. Ele aceitou a correção de Deus. Em segundo lugar, ele aceitou a humilhação de Deus. Ele ficou 3 dias cego, sem comer, sem beber. E a Bíblia diz também que durante aqueles 3 dias, ele ficou orando a Deus. Então nós temos a privação de alimentos, a privação de água, e nós temos oração, jejum e oração, as 2 maneiras que os judeus escolhiam
para se humilhar na presença de Deus. Porque a falta de comida, a falta de bebida, demonstram a nossa fragilidade e a brevidade da nossa vida. Paulo estava se humilhando na presença de Deus, deixando de comer, deixando de beber, porque ele sabia que a morte é o nosso destino, a morte é o que nos espera no dia de amanhã. Todos nós vamos enfrentá-lo um dia. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós vamos enfrentar a morte um dia. Paulo humilhou-se na presença de Deus, Paulo humilhou-se na presença dos homens que ele liderava, e que com ele estavam caçando os filhos de Deus. Certo colega de ministério me disse que quando ele percebe que o orgulho está se aflorando na vida dele, ele pega a Bíblia, vai para dentro do banheiro, tranca a porta, levanta a tampa do vaso sanitário, ajoelha-se ali e ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus naquele lugar. E eu perguntei para ele, mas por que diante de um vaso sanitário? E ele disse, porque eu quero me humilhar perante Deus. Eu sou um verme, vermezinho, filho de verme. Eu não tenho direito de me orgulhar, de me vangloriar. Eu não tenho direito de viver na soberba, porque eu não passo de uma planta aos olhos de Deus. E meus irmãos, isto é verdade. Paulo se humilhou, Paulo ele aceitou a humilhação, Paulo ele foi corrigido, ele aceitou a correção. Por quê? Porque Paulo queria fazer todas as coisas certas diante de Deus. Sabe quando que tudo terminou? Quando Deus respondeu às orações de Paulo. 1 Pedro 5,16 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Por 3 dias, Paulo se humilhou, e naquele terceiro dia, ele recobrou a visão, ele se levantou, e ele foi exaltado. Portanto, uma pessoa verdadeiramente arrependida, é aquela que aceita a repreensão, e a humilhação que vem da parte de Deus. O que é conversão? É uma mudança de lado, e é um sincero arrependimento de pecado. E em terceiro e último lugar, é uma atitude de obediência. A Bíblia diz que ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? As primeiras palavras que saíram da boca de um novo convertido, Senhor, o que queres que eu faça? E se você fizer esta pergunta para Deus, mas com sinceridade, Ele vai lhe deixar saber também. Ou seja, não é mais o que eu quero, não é mais o que a minha família quer, não é mais o que o meu coração pede. Senhor, eu me converti, Senhor, eu mudei de lado, Senhor, é o que o Senhor quer para a minha vida. Diga-me, Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor deseja de mim? E Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Não existe conversão sem obediência, assim como não existe salvação sem arrependimento de pecados. Mas o que envolve obedecer a Deus? Primeiro, pregar o evangelho do seu Filho. Não tem jeito mesmo. Todos nós estamos ligados à grande comissão de Jesus Cristo. Jesus disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E assim como o apóstolo Paulo, cada um de nós foi salvo para salvar. Cada um de nós foi chamado para chamar. Cada um de nós foi escolhido para levar o nome de Jesus Cristo a todo mundo. Porque é impossível ficar calado diante de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. É impossível esconder dentro do nosso coração a salvação, o perdão dos nossos pecados. É impossível esconder a esperança que temos da eternidade no céu. Vai, porque cada um de nós temos sido escolhidos
para levar o nome de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo geralmente pedia de seus novos convertidos? Para um deles, Jesus diz: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ontem eu fiquei sabendo que a irmã Leidiane, ela foi a primeira a se converter a Jesus Cristo, e ela voltou para casa, e ela contou para o pai, ela contou para a mãe, e ela contou para o irmão, e hoje a família inteira conhece o Senhor Jesus Cristo. Vai! Não há como escapar da grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Você pode orar pelos missionários, fazer sua doação mensal para missões, mas isso não te isenta de ir e também pregar o Evangelho. É uma atitude de obediência que nos leva a pregar o Evangelho. Foi exatamente o que Paulo fez. Ele era novo convertido. 3 dias depois, ele recobrou a visão, e lá estava ele nas sinagogas, pregando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu li recentemente que 70% a 80% dos novos convertidos dentro das igrejas nos Estados Unidos foram convidados por seus parentes ou amigos para que conhecessem a igreja. E eu creio que é assim também aqui no Brasil. A maioria de nós foi convidada para vir à igreja e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vai, não pare de convidar, não pare de falar, não pare de trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Porque conversão é isso. É uma atitude de obediência que nos leva a pregar a palavra de Deus. A igreja, como um todo, precisa obedecer. Fiquei sabendo que uma criança de 3 aninhos de idade, filha de um fazendeiro, ela se perdeu no meio da plantação de trigo. E ela ficou 2 dias perdidas no meio daquele lugar. O pai e os funcionários da fazenda, eles procuraram aquela criança dia e noite, noite e dia, mas não conseguiram encontrá-la. 2 dias depois, então, vários moradores da cidade vieram ajudá-los na procura daquela criança. Então todos eles deram as mãos, e de mãos dadas varreram toda a área do trigal. Encontraram a criança em poucos minutos, mas ela já estava morta. Cerca de 2 horas ela já havia morrido, e o pai começou a chorar desesperadamente, lamentando que aquelas pessoas não tivessem dado as mãos 2 dias antes. Porque se tivessem dado as mãos 2 dias antes, aquela criança teria sido salva. E eu digo nesta noite, se todos nós dermos as mãos durante a semana, pregando a palavra de Deus, mais almas serão salvas. Se todos nós dermos as mãos, dando para missões, mais almas serão salvas. Se todos nós dermos as mãos para visitar com a nossa igreja, mais almas serão salvas. Amém, irmãos? Vai! Vai, porque você é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre todos os homens da terra. Conversão é uma atitude de obediência que nos leva a pregar o Evangelho. Senhor, que queres que eu faça? Ele quer que você pregue a palavra da vida eterna. Em segundo lugar, arrependimento é uma atitude melhor dizendo, conversão é uma atitude de obediência que nos leva a pagar o preço do testemunho cristão. Jesus disse: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer, sofrer pelo meu nome. Paulo, ele passou de perseguidor a perseguido. E todo o sofrimento que ele havia imposto sobre as pessoas, agora seria também colocado sobre ele. E ele sofreu muito mais do que todo o sofrimento que ele causou na vida de outras pessoas. O problema é que hoje em dia a maioria de nós não está disposto ou disposta a pagar o preço do bom testemunho cristão. Nós não queremos, a maioria de nós não está preocupada com o nosso testemunho, com o que as pessoas
vão falar de nós, vão pensar de nós lá fora. Com pouco tempo em Ribeirão Preto, eu já tenho histórias maravilhosas para contar. Ganhamos um casal para Cristo, William e Amanda. Alguns de vocês conheceram o casal. Trata-se de um casal maravilhoso, sem exagero. Ele é mecânico, recentemente eles abriram uma oficina. A Amanda é a secretária, a recepcionista. Se brincar, eu acho que de vez em quando ela até entra debaixo dos carros. São jovens. O William, ele é todo eufórico. Irmão, sem brincadeira, ele não para de falar. Mas ele é uma bênção. Quarta-feira passada, aquele moço chega um pouquinho atrasado na igreja com a Amanda. Escuta a palavra de Deus, ele é abençoado, ele fala amém, termina o culto. Geralmente nós temos ali um tempo de confraternização, chazinho, bolinho. Igreja pequena tem disso, né? E então ele me diz: preciso correr para a oficina. Tenho que entregar um carro amanhã às 9 horas. O que aconteceu? Deu 6 horas da tarde. Mesmo com aquele carro para ser devolvido no dia seguinte, ele fecha a oficina, vai para casa, toma um banho e vai para a igreja. Só depois do culto é que ele voltou para a oficina. Ninguém pediu isso dele, saiu do coração. Terminou o carro por volta das 4 horas da manhã. Mas na manhã seguinte, 9 horas, o carro estava sendo devolvido para o dono conforme prometido. Meus amados irmãos, eu garanto que naquela noite teve festa no céu. Amém, irmãos? Eu garanto, teve festa na igreja, teve festa no céu também. Mas alguém diria: pastor, ele faz isso porque ele é novo convertido. Quero ver daqui a 10, a 20 anos, se ele vai fazer isso também. Não, meus irmãos, não depende de tempo de conversão, depende do amor que ele ainda estiver sentindo daqui a 10 a 20 anos. Ninguém esfria por causa do tempo, ninguém esfria porque está na igreja há 10 a 20 anos, nós esfriamos porque o amor esfriou. Paulo, depois de 40 anos, ele ainda era quente. Amém, irmãos? 40 anos depois, ele ainda amava a Deus. Por isso, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele disse isso 40 anos depois. A mesma força de vontade, quando novo convertido, ainda existia, quando velho convertido. Porque não é uma questão de tempo, é uma questão de amor. É o que você ainda sente por Jesus Cristo. Então, o que é a conversão? A igreja está cheia de convencidos, mas nós precisamos de uma igreja cheia de convertidos. Conversão é isso, é uma mudança de lado. Não é o seu lado, não é o lado do pastor, é o lado do Senhor Jesus Cristo. Saia do lado das pessoas erradas, venha para o lado de Deus. Conversão é arrependimento sincero, que aceita ser corrigido e até humilhado por causa dos pecados cometidos.